Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por mim mesmo, nos últimos dias, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, antes da grande reunião do trigo com o próprio Cristo, logo após a grande tribulação de 3 dores. Portanto, assim fala Deus. Assim diz o Senhor em mim novamente manifesto, encarnado, incorporado nos últimos dias, dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, como foi falado em uma gravação, em uma mensagem profética ou espiritual anteriormente a essa. Ninguém pode servir a 2 senhores. E toda a nação, a população brasileira e mundial estão servindo, adorando e idolatrando ao diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria e da corrupção generalizada através de anjos expulsos da glória de Deus, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. A nação e a população brasileira está deixando de dar ouvido, ter fé ou ainda acreditar somente em mim, portando a lei de Deus, o selo do Deus vivo, para dar continuidade ou credibilidade ao diabo por meio de líderes religiosos e políticos. Vejamos o que está ocorrendo no dia de hoje, dia 5 de março de 2020, né? Está ocorrendo um jejum nacional conclamado, ou ainda consagrado ao diabo e a Satanás, pelo próprio espírito da mentira e do engano, né? Que através de líderes religiosos, né, induziram ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, para trazer maior maldição de morte sobre a nação e a população brasileira. Porque se todos estão mortos espiritualmente, e conforme determina a imutável palavra de Deus, todos estão mortos espiritualmente até que venha a primeira e a segunda, a última ressurreição espiritual para ambos, para o trigo e para o joio, em tempos ou época diferente. Todavia, o presidente Jair Messias Bolsonaro, dando ouvido, acreditando, tendo fé e obedecendo ao espírito do diabo e de Satanás, através de líderes políticos, através de líderes religiosos, o presidente, com esta convocação, né, com esta convocação de um jejum nacional neste dia, a partir de amanhã, se não de hoje mesmo, né, a quantidade de pessoas que morreu do com esta pandemia do coronavírus, né, se não a partir de hoje ou de amanhã, segunda-feira, dia 6 de março de 2020, né, acarretará em maior morte, né, do que já ocorreu anteriormente, né? Por quê? Porque com este jejum nacional, né, o presidente trouxe maldição maior. O presidente Jair Messias Bolsonaro, dando ouvido, escutando ou obedecendo, acreditando e tendo fé na palavra do diabo e de Satanás por meio de líderes religiosos, o presidente convocou um jejum nacional, atraindo a maldição sobre a própria população e a nação brasileira. Por esta razão, vocês verão o resultado. Vocês terão o resultado agora já. Se não a partir de hoje, a partir de amanhã, durante 3 dias, certamente, porque provocaram a ira ao Senhor, provocaram a Deus e a seu Cristo, porque o Senhor é sobre mim para levar a todos vós a devida solução, a salvação, a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores que haverá
de vir sobre toda a terra para experimentar a todos vós hipócritas, a todos vós líderes políticos e religiosos hipócritas, assassinos, terroristas, né? O Senhor haverá de encurtar os tempos para que a igreja de Cristo ainda no deserto seja salva, ou ainda venha cruzar a grande tribulação, venha passar pela grande tribulação de 3 dores sem ser afetados. Portanto, este jejum nacional do dia 5 de março, né? Do dia 5 de março de 2020, é um jejum da desgraça, é o jejum maldito que trará ainda mais morte, né, às pessoas da nação e do território brasileiro. Por quê? Porque o Senhor fala e escreve por meu intermédio. E o Senhor, por meu intermédio, já enviou vídeos, já enviou mensagens, não só para os líderes políticos, como o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Mas ninguém acredita, ninguém tem fé, ninguém obedece, assim como não obedeceram a palavra de Deus por meio de Noé. Ninguém quer obedecer, ninguém está obedecendo ou tendo fé e nem acreditando na palavra de Deus por meu intermédio, mas todos da população e da nação brasileira, e principalmente o chefe de Estado-Maior, o chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro está tendo fé, está obedecendo, está cumprindo e acreditando na palavra do diabo e de Satanás, através de líderes religiosos, porque este jejum nacional da desgraça foi sugerido, foi seduzido, foi induzido por líderes religiosos. E então, o presidente Jair Messias Bolsonaro caiu nesta armadilha de Satanás para provocar a ira de Deus e do Cordeiro de Deus, que haverá de tomar providências com urgência, né, sobre todos os rebeldes, sobre todo aquele que ainda permanece na transgressão à lei de Deus, sobre todo aquele que ainda permanece na transgressão à lei e à palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, fora de mim não existe salvação, proteção ou imunização, não existe segurança. Fora de mim, portando a lei de Sião, não existe segurança, proteção ou imunização, nem contra o coronavírus e nem contra a grande tribulação de 3 dores. Ou seja, toda a salvação de Deus, toda a prevenção de Deus, toda a cura, toda a verdadeira proteção divina do Senhor está comigo. E está comigo mediante, ou ainda conforme determina e ordena a lei de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.